Fala galera, estamos ao vivo aqui, mais uma quarta-feira à noite. Galera que tava tendo aula comigo deve estar aí, estavam com saudade de mim, passaram apenas 8 horas junto comigo, estudando sobre o mercado financeiro e não podiam com certeza perder mais um pouco de tempo comigo aqui. Saudade da minha voz, com certeza. E, e hoje a gente marcou um tema legal pra caramba pra falar na live, porque eu percebi que muita gente tem interesse nesse negócio, porém muita gente não sabe como a parada funciona e às vezes fica tentando aprender de um jeito que talvez não seja o ótimo. Então, vou tentar pontuar umas coisas, você entender melhor como é que as coisas funcionam e falar um pouquinho de como é que funciona um processo de valuation. Tô vendo a galera entrar aí, deixa eu abrir pra mim também a live, que daí eu consigo ver os comentários aqui. Cadê minha transmissão ao vivo? Enquanto isso o pessoal vai entrando aí. Léo! O Leonardo de Santos, esse menino que acabou de entrar aqui, tá aqui na minha frente. Olha que sem noção. Tá aqui junto comigo, vendo a live ao vivo mesmo. Fala galera, beleza? Prazer estar aqui, Rubens. Obrigado pelo convite. Imagina. O Léo tá como professor assistente com a gente lá na turma de mercado financeiro. Ele foi aluno da primeira turma de mercado financeiro há 2 anos atrás e agora ele voltou para ajudar lá na dinâmica da sala de aula. Tá aqui assistindo a live e entrou através do Facebook. Muito boa, Léo. Eu vou abrir aqui pra gente ver. Beleza, tá funcionando. Legal. Pessoal, como sempre, vou começar a falar do assunto aí, vai mandando mensagem nos comentários, eu vou tentando responder. O tema é sobre valuation, como é que funciona o valuation. Eu vou tentar fazer 2 coisas. Eu vou falar de como é que funciona o valuation usando alguns dos modelos que mais se usam no mercado e depois eu vou citar um outro jeito de fazer um valuation que é pouco difundido, mas que eu particularmente acho muito interessante, que é o valuation que se aplica no value investing, que é um investimento de longo prazo, que você está investindo na ação pensando no comportamento dela no longo prazo, se é uma empresa boa ou não, enfim, beleza. Como é que funciona em geral um processo de um valuation de uma empresa? Você tem 2 etapas no processo. Uma delas é fazer uma análise qualitativa, que a gente fala, e isso vai envolver análise setorial, você entender em que mercado ela está inserida, quais são as linhas de produto que ela tem, com quem ela compete, como é que funciona a cadeia de produção, em que ponto da cadeia de produção ela está num ponto em que tem bastante margem ou ela está num ponto em que tem pouca margem, ela tem poder de barganha com o fornecedor ou ela pode ser espremida por um repasse de preço de fornecedor, ela tem espaço para aumentar o preço com o cliente, enfim, você vai fazer uma série de análises aí, bem de business mesmo, assim, de como é que ela está inserida no meio em que ela está operando, e isso vai te ajudar a ter uma tese qualitativa a respeito dela. Uma das ferramentas que se usa muito nessa etapa é a das forças de Porter, então 5 forças que afetam uma empresa lá, poder de barganha dos clientes, poder de barganha dos fornecedores, rivalidade dentro do setor, ameaça de produtos substitutos, e tem mais uma que agora eu esqueci, que acho que é ameaça de concorrentes, isso, ameaça de concorrentes. Ameaça de produtos substituto, poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos clientes e rivalidade dentro do setor. Então você tenta usar isso como um framework, um processo, para você passar por todas as etapas e conseguir olhar a empresa e tentar entender quais dessas coisas podem trazer um problema para a empresa ou não. Ou pode ser bom, pode ser ruim, e aí você faz a análise. Essa análise quali ela é muito importante para você entender do que você está falando. E aí depois você passa para a segunda etapa, que é uma etapa quantitativa, em que você vai avaliar de fato números da empresa lá e tentar extrair disso o que seria um valor adequado para a ação da empresa, ou para a empresa em si, dependendo se você está fazendo um valuation de uma empresa privada, etc. Avaliando se você vai comprar um pedaço dela, enfim. E aí quando você vai para a etapa quantitativa, o que você faz em geral
ou tem que fazer, não tem como, é você mexer com os demonstrativos financeiros dessa empresa. Você vai olhar demonstrativo de resultado, que é a DRE, você vai olhar balanço patrimonial, você vai olhar demonstrativo de fluxo de caixa, e você quer ver uma série de coisas, do tipo, qual que é a margem bruta dessa empresa, ou seja, quanto por cento da receita sobra para ela depois de pagar o custo de produção. Você vai querer ver coisa, por exemplo, margem EBITDA, que é o quanto sobra de dinheiro para a empresa depois de pagar o custo da produção e as despesas administrativas, aluguel, marketing, água, matéria de escritório, enfim. Você quer ver isso daí? Você quer ver provavelmente qual que é a margem de lucro que ela tem, que é o quanto sobra de dinheiro em relação à receita depois que ela paga o custo da produção, despesa para manter a empresa funcionando, imposto de renda, o juro da dívida e etc. E aí você vai ver dentro de um período de operação, que pode ser um trimestre, pode ser um ano, em geral para a empresa listada é isso que você vai ter de informação, e você vai lá e ver quais são essas margens, ou seja, se a margem está crescendo ou está subindo, se a margem bruta está subindo, por exemplo, quer dizer que ela está sendo mais eficiente na conversão de custo. Ela conseguiu diminuir o custo em relação à receita. Se ela está tendo uma margem EBITDA maior, para a mesma margem bruta, pode ser que ela está reduzindo o custo, a despesa operacional. Ou ela está sendo mais eficiente em venda para cada real investido em marketing. Essas coisas todas você consegue ler através do demonstrativo financeiro, na DRE. Além disso, você vai querer ver coisas do tipo, tá, mas e qual que é a capacidade dessa empresa de pagar contas no curto prazo? Ela tem conta de fornecedor a pagar, ela tem salário a pagar, ela pode ter alguma parcela de dívida para pagar no curto prazo, e aí você vai querer ver se ela vai ter essa capacidade de fazer isso ou não. Você vai conseguir ver alguma coisa desse tipo através do balanço patrimonial, por exemplo. Então você vai lá e olha, fala, olha, o tanto de conta que eu tenho para pagar no curto prazo é tanto, o tanto de ativos que eu tenho no curto prazo é tanto, esse tanto de ativos é suficiente ou não para eu pagar essa conta de curto prazo. Você vai fazer essa análise através de um balanço patrimonial. Para conta de longo prazo, uma dívida de longo prazo, a mesma coisa. Eu tenho ativos suficientes e eu consigo gerar retorno a partir deles o suficiente, combinando o DRE com balanço, para pagar essa minha dívida de longo prazo? Não sei, você vai lá olhar lá essas coisas. Outra coisa que pode ser importante, ver como é que a empresa obtém capital. Ela está se financiando mais através de dívida, mais através de ações, ou qual que é a combinação entre essas coisas? E o diagrama de fluxo de caixa, o demonstrativo de fluxo de caixa, vai te mostrar qual que é a variação do caixa da empresa. Às vezes você tem lucro olhando na DRE, mas você tem fluxo de caixa negativo. Isso pode acontecer, por exemplo, por um descasamento de prazo entre recebimento de cliente e pagamento de fornecedor. Se eu tenho que pagar meu fornecedor mais rápido do que eu recebo do meu cliente, eu vou ter que botar dinheiro na operação nesse meio tempo. Isso vai me demandar capital, eu vou ter um fluxo de caixa negativo nesse período, ou pode ter, né? Mesmo você tendo lucro no período. Então, fluxo de caixa de investimento, por exemplo, compra de imobilizado, comprou um galpão, reformou lá um escritório, comprou mesa, cadeira, computador. Essas coisas todas não aparecem na DRE. Você vai conseguir ver isso no balanço, porque vai aparecer lá, e você vai conseguir ver essas coisas do demonstrativo de fluxo de caixa. Então, o começo da análise é você olhar essas variáveis, você falar, tá, eu entendi qualitativamente como ela está inserida no mercado, eu entendi como é que é a relação com o fornecedor, com o cliente, etc. Agora deixa eu ver os números. Ela gera lucro? Qual que é a taxa de conversão dela de receita em resultado bruto, ou seja, quanto que tirou no meio do custo ali? Qual que é a margem dela de EBITDA? Qual que é a margem de lucro? Mesmo tendo lucro, ela gera caixa ou não gera caixa? E você vai olhar tudo isso através de demonstrativo financeiro. Por isso, entender que contabilidade é tão importante para você conseguir fazer um bom valuation. Semana passada, na live veio o Gabriel, que é um ex-aluno da BTM, até brinquei com ele, falei, qual que é a possibilidade de você aprender valuation sem aprender contabilidade antes? Ele falou, cara, simplesmente não faz sentido. E simplesmente não faz sentido. Porque você vai precisar dessas ferramentas para conseguir fazer essas análises que eu estou falando e começar a gerar os dados para o valuation. Eu vou aproveitar, eu vou pegar no nosso YouTube aqui
e eu vou postar aqui nos comentários um link de um vídeo que eu fiz que eu explico um pouco de contabilidade em 20 minutos. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre contabilidade, já tem uma fonte aí para você fazer isso. Deixa eu pegar aqui o link. Eu vou postar. Desse valor que eu... Desculpa. Então, ó, vou postar nos comentários aqui. Se alguém quiser depois dar uma olhada. E lá eu falo um pouquinho sobre essas relações entre por que deu lucro, não deu fluxo de caixa. Essas coisas são importantes para você conseguir fazer um valuation. Beleza. Depois que você conseguiu entender todas essas coisas, o que você vai tentar fazer é extrair dessa análise financeira que você está fazendo qual que é o valor justo para aquela empresa. Um dos modelos que mais se usa, que é o de fluxo de caixa descontado, o que você faz é o seguinte: você pega esses demonstrativos financeiros da empresa e você vai tentar projetar os resultados da empresa para o futuro. Então você fala, tá bom, eu estou olhando para como a empresa estava funcionando até agora, eu vou projetar ela para o futuro. Então, quanto que vai crescer a receita, a margem bruta vai melhorar ou vai piorar, o quanto ela gasta percentual da receita com marketing, vai ficar estável, vai aumentar, vai diminuir, como é que vai ser a margem de lucro líquido, você vai tentar fazer todas essas coisas. Quanto ela vai investir em imobilizado, o quanto ela vai levantar de dívida nova, quanto ela vai pagar de dívida antiga, um monte de coisas que você vai projetar para o futuro, necessidade de capital de giro, enfim. Vai pegar toda aquela análise da contabilidade e você vai tentar projetar para o futuro. 5, 6, 10 anos, dependendo do que você achar que você está confortável para projetar para o futuro, até o momento em que você tenha alguma sensibilidade. 15 anos para frente, você já não faz a menor ideia do que vai acontecer. Você projeta um tanto que você fala, não, até aqui eu mais ou menos consigo ter uma noção. E a partir desse ponto, a gente fala que ela entrou em perpetuidade. Então a empresa entrou em equilíbrio, ela vai começar a crescer a uma taxa constante, a gente fala, que é a taxa G, que é de growth. Você fala, olha, ela entrou em equilíbrio, ela vai começar a crescer organicamente junto com o país e ela vai conseguir repassar a inflação no preço. Então ela vai ter um crescimento que vai ser a taxa de juros, taxa de crescimento real do PIB e mais uma inflação lá. Agora que ela está em equilíbrio, já não está mais tomando mercado, etc. Beleza. Depois que você pegou todo esse negócio da contabilidade e projetou para o futuro e projetou uma perpetuidade, você vai ter calculado os fluxos de caixa que essa empresa consegue gerar para o acionista. Então você, acionista da empresa, você vai comprar a ação da empresa, você vira sócio dela e você vai ter uma participação nos fluxos de caixa que ela gera. Quando a gente está fazendo um modelo de valuation e a gente está projetando isso tudo para o futuro, a gente está tentando estimar o quanto de valor essa empresa vai conseguir me gerar através dos fluxos de caixa que ela gera. E aí você fala, tá, é isso que vale para mim, é o quanto ela consegue gerar de fluxo de caixa para mim no futuro, de forma que ela me remunera como acionista e eu vou avaliar o quanto isso vale. Aí tem um ponto a mais, que é o seguinte, os fluxos de caixa eles estão espalhados no tempo e o dinheiro muda de valor no tempo. Se perguntar se você quer receber R$1.000 hoje ou R$1.000 daqui a um ano, você quer receber R$1.000 hoje. Até porque senão você pega R$1.000 hoje e investe em alguma coisa com alto risco ou sem risco, hipoteticamente, e você vai ter mais do que 1.000 daqui a um ano. Então você vai querer hoje. O fluxo de caixa que a empresa gera no primeiro ano de operação, daqui para frente, não é a mesma coisa para você que o fluxo de caixa que ela gera no 8º ano de operação. Está passado no tempo. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que converter o dinheiro no tempo usando alguma taxa de conversão que faça sentido. Para conseguir entender essa relação de como você faz essa conversão e como você lida com os fluxos de caixa, você vai precisar usar matemática financeira. Então, toda a matemática financeira de conversão de taxa equivalente, taxa efetiva, como é que você faz um desconto de um fluxo de caixa, calcula um valor presente líquido, como é que você calcula a TIR de um investimento, todas essas coisas vão estar associadas ali na hora que você vai tentar fazer um valuation. Então, vai ser a base para você lidar com essas conversões do dinheiro no tempo. Aí você fala, tá, e que taxa que eu vou usar?
qual taxa de juros eu vou usar para fazer essa transformação do dinheiro no tempo. E aí depende. Você vai precisar calcular qual que é o retorno que você quer ter naquela empresa, baseado no risco que ela representa para você. E aí você vai usar alguns modelos de corporate finance, finanças corporativas, para definir quais são essas taxas de desconto, que a gente chama, ou taxas de juros que você vai usar na hora de fazer esse desconto dos fluxos de caixa futuro. E aí depende também qual foi o fluxo de caixa futuro que você projetou. Se você vai projetar um fluxo de caixa do acionista, que a gente chama de Free Cash Flow to Equity, que é lucro líquido, mais depreciação e amortização e outras despesas não caixa, menos o investimento em capital de giro, menos o investimento em capital fixo, mais o net borrowing, que é dívida nova, menos o quanto você pagou da dívida antiga, isso é o fluxo de caixa do acionista. Se é isso que você está projetando, projetei o lucro líquido, projetei depreciação e amortização e outras despesas não caixa, projetei o investimento em capital de giro, projetei o investimento em capital fixo, projetei o quanto ela vai pegar de dívida nova menos o quanto ela vai pagar de dívida antiga. Cheguei nos fluxos de caixa do equity futuro. Se for esse caso, você vai calcular qual que é o retorno que o acionista quer ter ao investir nessa empresa. O modelo que mais se usa para fazer isso é um modelo chamado CAPM, que é o Capital Asset Pricing Model. Um cara chamado Markowitz desenvolveu esse negócio. E você vai tentar precificar, você vai tentar definir essa taxa de juros que você vai usar, baseado no risco que aquela empresa representa. Tá? E você vai usar essa taxa, que você usa algumas teorias de Corporate Finance, para conseguir saber qual taxa descontar os fluxos de caixa futuro. Se você vai fazer outra coisa, outro modelo, que é descontar o fluxo de caixa da firma, que a gente chama, ou o fluxo de caixa da empresa, você vai projetar lá o fluxo de caixa da empresa, lucro líquido mais despesas não caixa, menos investimento em capital de giro, menos investimento em capital fixo, mais o juro da dívida descontado de imposto de renda, vai dar o fluxo de caixa da firma. E aí você projetou os fluxos de caixa da firma, e aí você precisa saber quanto custa para a empresa captar dinheiro. E aí você vai usar um modelo para calcular o quanto o acionista quer de retorno, você vai ver o quanto custa para a empresa trazer dinheiro através de dívida, você acha a média ponderada, e aí as pessoas dão um nome feio pra caramba, que é o WACC, Weighted Average Cost of Capital. Resumindo, me custa tanto trazer dinheiro de acionista, me custa tanto trazer dinheiro de dívida. Eu tenho, sei lá, 10 milhões de reais aqui, eu tenho 5 milhões de reais aqui, acha a média ponderada, vai me dar na média quanto custa trazer dinheiro para dentro da empresa para fazer investimento. E aí você vai pegar esses fluxos de caixa que você projetou da firma e vai trazer a valor presente por esse tal desse WACC. Então, toda vez que você projeta fluxo de caixa do equity, você usa o retorno que o acionista quer ter na empresa. Quando você projeta o fluxo de caixa da firma, você usa o WACC, que é a média ponderada do capital da empresa. Beleza, aí você pegou o fluxo de caixa que você projetou para o futuro, trouxe a valor presente por uma taxa que seja adequada para aquela situação. Se você usou o fluxo de caixa do equity, você vai achar o valor das ações, total das ações, que a gente chama de equity. Você divide pelo número de ações, vai dar o valor de uma ação. O número de ações que a empresa tem listada lá, tem emitido. Se você fez com o fluxo de caixa da firma ou da empresa, você vai achar o valor da empresa. E aí você precisa descontar o valor da dívida líquida dela. O valor da empresa é o valor do equity mais o valor da dívida líquida. Você pega o valor que você achou no final do desconto do fluxo de caixa da firma, tira a dívida líquida, vai sobrar o equity. Aí você divide o equity pelo número de ações, vai dar o valor de uma ação. Esses são os dois modelos mais usados de fluxo de caixa descontado. Free Cash Flow to the Equity e Free Cash Flow to the Firm. Free Cash Flow to Equity você usa lá a contabilidade para projetar e todo o conhecimento que você desenvolveu durante a análise quali, porque é um modelo matemático. Se você botar parâmetro ruim lá, vai sair um resultado, mas vai ser ruim. Então você usa todo o conhecimento de contabilidade mais análise quali para projetar esses fluxos de caixa do equity para frente, traz a valor presente por uma taxa que você usou lá, Corporate Finance, para definir e usa a matemática financeira para fazer esse negócio, vai dar o valor do equity e divide pelo número de ações.
Se você fez tudo isso, mas projetou o fluxo de caixa da firma, vai dar o valor da firma, tira a dívida líquida, divide pelo número de ações, vai dar o valor de uma ação. Beleza? Alguém quer perguntar? Estou no hack do valuation aqui só. Ninguém falou nada até agora. Pergunta aí, galera. Antes de eu continuar. Nada? Beleza. Então vamos continuar. Vamos continuar aqui no... Eminem vai ficar com inveja de mim hoje. Tem um outro modelo, olha, quais as principais diferenças do valuation de instituições normais para as financeiras? Cara, eu acho que o fluxo de caixa descontado ele funciona para qualquer empresa. Tem situações em que é mais fácil ou mais difícil você fazer. Por exemplo, numa startup, o fluxo de caixa descontado é difícil, porque você não tem bons parâmetros para estimar o fluxo de caixa futuro. Para um banco, para você atribuir o valor da ação, você pode seguir um fluxo de caixa descontado também, se você acha que você consegue projetar razoavelmente os fluxos de caixa futuro. A única coisa do banco que eu acho que é legal você ter na mão também é fazer análise de solvência e de liquidez. Tipo, se ele consegue equilibrar ativos e passivos. O banco ele tem aportes de dinheiro, que são os ativos, e ele fornece crédito, acaba sendo um passivo para ele. Ele tem aquele negócio lá que ele forneceu um crédito, etc. E ele pode sofrer um resgate daquele crédito e ele tem que cobrir. Então você vê o equilíbrio entre ativo e passivo para ver se ele vai ter problema de liquidez. Ele vai conseguir honrar os saques de conta corrente, ele vai conseguir honrar os empréstimos de longo prazo que ele forneceu e pode ter algum saque, etc. Então, acho que o fluxo de caixa descontado vale, mas acho que vale a pena você fazer uma análise de balanço também para ver se ele está saudável ou não. Espera que eu vi que mais alguém falou alguma coisa. Sim. Gabriel perguntou se a gente ensina a fazer isso. O curso é o seguinte, tem uma primeira parte que é bem ampla de mercado financeiro, a gente fala de derivativo, de ação, renda fixa, fundo de investimento, securitização, seguro, uma pancada de coisa. É uma visão bem geral, eu mostro umas estratégias de investimento e tal. Quando a gente entra em matemática financeira, contabilidade e corporate finance, é justamente para desenvolver essa base para você saber fazer o valuation. E no final a gente mostra as contas que se faz nesses modelos. Quando você vai fazer um valuation de verdade, real, com uma empresa real, aparece um monte de complicações ali no meio do caminho. Isso a gente não aborda nesse curso. Mas você precisa ter toda essa base para conseguir entender o modelo de valuation. Se você vai direto num curso de valuation e começam a falar de WACC, Free Cash Flow to the Firm, etc., assim, você nunca ter visto isso, você vai sofrer. Então o curso é justamente para fazer esse desenvolvimento, para você entender como é que se calcula um fluxo de caixa do equity, um fluxo de caixa da firma, como é que calcula um WACC, etc., para você entender o que a gente está falando depois no valuation, tá? Mas a gente fala assim. Sobre Goodwill, qual que é a dúvida do Luiz Miranda? Acho que, me fala aí se não for essa dúvida, mas você está perguntando o que é Goodwill, né? Goodwill, em português a gente fala que é ágil. O ágil é um negócio que aparece no balanço das empresas quando elas fazem uma aquisição acima do valor justo. Então imagina que eu sou uma empresa de qualquer coisa e eu resolvo comprar um concorrente meu. Quando você faz a avaliação do valor justo daquela empresa que está sendo comprada, vamos supor que você chega à conclusão de que ela vale 100 milhões de reais. Só que essa empresa separada da minha vale 100 milhões. Se eu integrar ela com a minha, eu vou conseguir colher sinergia com isso, talvez. Principalmente se for um parceiro estratégico. Então eu vou conseguir cortar, funções que estão duplicadas, eu vou conseguir integrar o marketing, eu vou conseguir fazer uma série de coisas, juntar logística, etc. Então quando eu olho aquela empresa que separada vale 100 milhões no contexto da minha empresa, combinado, eu falo, cara, para mim essa parada vale 180 milhões, supondo. Aí durante a negociação, eu concordo em pagar 120 milhões por ela, por exemplo. Então o valor justo dela era 100 milhões,
eu atribuí 180 porque a hora que eu integro ela comigo ela vale mais para mim, e eu topei pagar 120, que é abaixo do valor que eu acho que é justo, mas é acima do valor que você avaliaria ela separada. Esses 20 milhões aparecem no balanço da compradora como goodwill. É uma medida de sinergia, de quanto você consegue gerar de valor integrando as duas empresas. Não sei se era essa a pergunta, mas se não for, avisa aí. Beleza? Então é assim que normalmente se faz. Aí tem alguns modelos, por exemplo, o modelo de dividendo descontado. O que você faz no modelo desse? Você fala o seguinte, olha, a empresa está fazendo a operação dela. Aí ela vai ter receita, ela tem custo, ela tem despesa, ela paga juros da dívida, ela paga imposto, chegou no lucro líquido. Beleza. Esse lucro, ela vai escolher o que fazer com ele no final de um período. Então ela pode, por exemplo, reter o lucro. Ela fala, olha, eu tenho investimento para fazer no futuro, eu vou manter esse lucro dentro da empresa para eu investir em máquina, linha de produto, pesquisa e etc. Ela mantém o lucro dentro da empresa. Ou ela pode falar, olha, ou com esse dinheiro eu dou parte dele, que é o mais comum, eu não tenho nada melhor para fazer com ele agora. Eu vou acabar deixando ele no caixa lá, rendendo CDI, rendendo alguma coisa próximo de livre de risco, etc. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver esse lucro para o meu acionista. Pago em dinheiro para ele. E aí ela devolve o dinheiro para o acionista, ela distribui o lucro. E aí quando ela distribui o lucro, a gente chama isso de dividendo. Tem alguns modelos que, se você assumir que a empresa paga muito dividendo, ou seja, ela distribui quase todo o lucro que ela gera, e normalmente isso acontece com a empresa que está madura, está no estágio de desenvolvimento alto já, porque se não fosse o caso ela ia reter lucro para tentar crescer com esse lucro. Quando ela está madura e está pagando muito dividendo, você pode usar um modelo chamado de modelo de dividendo descontado. Então você considera que o valor gerado para você como acionista vai ser o conjunto de dividendos que ela vai te pagar ao longo do tempo. Você projeta esses dividendos, projeta uma perpetuidade para esses dividendos e desconta a valor presente também, usando matemática financeira, por uma taxa que seja adequada, que é o quanto você quer ter de remuneração com essa empresa, que é a taxa que você usa o CAPM lá para calcular. Então é um outro modelo, também é de fluxo de caixa descontado, mas ao invés de calcular um fluxo de caixa da firma ou do equity, você considera que o dividendo é o valor gerado para o acionista. Beleza? E aí tem um outro tipo de modelo que a gente chama de modelo por múltiplo. Os modelos por múltiplos, eles são quocientes que você calcula, múltiplos mesmo. Você fala, por exemplo, qual que é o preço da ação no mercado, qual é o valor total das ações no mercado, dividido pelo quanto ela tem de receita em um ano. A gente chama isso de price to sales, ou preço por vendas, né? Qual que é o valor das ações no mercado, o preço delas no mercado, na bolsa lá, dividido pelo quanto ela tem de venda anual. Ou você pode ter price to earnings, que é o valor das ações dividido pelo lucro anual. Ou você pode ter EV/EBITDA, que é o enterprise value, é o valor da firma, equity mais dívida, dividido pelo EBITDA da empresa. Você vai ver esse tipo de múltiplo. E aí você consegue comparar o múltiplo dessa empresa com empresas similares. Então, por exemplo, se eu tenho 3 empresas do mesmo setor, uma delas tem um EV/EBITDA de 5, outra tem 5,5, outra tem 6, a empresa que está com maior valor para cada unidade de EBITDA que ela consegue gerar é a que custa 6. Ela está mais cara, enquanto a empresa que tem 5 de EV/EBITDA está mais barata. Você tem uma empresa que tem um PI de 18 e a outra tem um PI, que é Price to Earnings. Você tem um PI de 18 e a outra tem um PI de 22. A de 22 você está pagando mais dinheiro por cada unidade de lucro que essa empresa gera. Está mais caro. Quer dizer que está pior? Não sei, talvez tenha um motivo para estar mais caro. E aí você tem que equilibrar isso ou corroborar isso com análise qualitativa. Você vai ver, tá bom, ela custa mais caro por unidade de lucro, mas é porque a projeção de crescimento dela para o futuro é maior, é porque ela é uma empresa mais sólida, é por quê? Pode ser que você chegue à conclusão de que, apesar de estar mais caro por unidade de lucro, pode ser que ela seja um investimento melhor mesmo assim. E aí, só que é uma análise relativa.
Você não está usando nada de valor intrínseco de fluxo de caixa gerado para você como acionista para fazer uma análise dessa. Você está comparando ela com empresas similares. Beleza? Gabriel, você fala também sobre o modelo de Gordon, fórmula de Graham. O modelo de Gordon é esse de fluxo de caixa descontado que eu falei. Então, fórmula de Graham eu não lembro o que é. Se você tiver algum exemplo de um link, alguma coisa aí para me mostrar, eu posso ver se eu conheço com algum outro nome. Mas esse eu não lembro. O de Gordon a gente fala assim, é o modelo de dividendo descontado. Tiago, como é que você faz a análise da indústria para completar o valuation? Cara, colhendo dado de onde você conseguir. A empresa normalmente, se for listada na bolsa, ela tem que ter uma área de relações com investidores no site dela. Se você digita lá no Google, sei lá, Petrobras RI, localiza RI, vai ter lá um site específico para investidores em que você vai encontrar todas as informações sobre a empresa, demonstrativo financeiro, etc. Normalmente nos relatórios da empresa, ela explica sobre a atividade, como ela faz para gerar receita, como é que está a distribuição de custo. Isso te ajuda a entender um pouco da indústria dela. O resto é procurar notícia em jornal, ver se tem alguma associação, por exemplo, na Natura, que é a empresa de cosméticos. Associação Brasileira de Empresas de Bens de Cuidados Pessoais e Cosméticos. Cara, vai lá, vê o relatório delas, dessas empresas, dessas associações, etc. Vê a tendência para o ano, como é que está o market share. Vai atrás, você vai ter que colher informação, ler sobre o concorrente. Então, é por isso que o pessoal chama de equity research mesmo. É uma pesquisa, você está pesquisando sobre aquela ação. Busca de informação. E aí tem algumas metodologias, por exemplo, o das 5 forças de Porter, que a gente ajuda a esquematizar um pouco isso daí. Sobre o Benjamin Graham. Eu falo de Benjamin Graham quando eu estou falando, porque eu gosto, até vou falar daqui a pouco, mas não é o alvo do curso, porque não é o que é mais usado, apesar de eu gostar muito. Tá? Eu acho bem legal, eu gosto da teoria do Value Investing. No curso de Mercado Financeiro Fast Tracker não tem, a gente provavelmente vai montar um curso de Value Investing em algum momento. Aí vai falar desses outros modelos que tem a ver com o que o Graham fala, o que o Philip Fisher fala, o Bruce Greenwald. A gente vai fazer um que segue essa linha. Normalmente não é isso que as empresas fazem, tá? Elas usam o que a gente chama de teoria moderna do portfólio, CAPM. Então a gente dá foco na teoria moderna do portfólio no curso. Mas eu tenho pelo menos um viés bem fundamentalista. Então todas as vezes que eu estou falando sobre valuation, análise de empresa, etc., eu dou uma visão muito interna da empresa, que é um pouco do que os caras de Value Investing fazem. Tá? Macroeconomia não é um curso de macro, mas a gente acaba falando muito de macro, tá? Porque tem coisa de política monetária, tem uma série de coisas que o pessoal pergunta sobre variações cambiais, etc., e não tem como entender o mercado financeiro em si sem entender um pouco de macro. Então, a gente não entra nas contas, balança de pagamento, vamos ver aqui, fluxo de investimento direto, não. Mas a gente explica todos os conceitos para você entender movimentação de capital, por que muda a taxa de juros, aumenta a taxa de juros, diminui, ajuda a diminuir a inflação. Esses mecanismos todos a gente explica, porque isso é tudo muito importante para entender por que o mercado financeiro existe e como ele funciona. E turma prevista para ser das 9 às 18, de feriado ou de fim de semana ou de noite. Vai ter turma de mercado financeiro aos sábados, das 9 às 18, em setembro. Tá? Não está divulgado no site ainda, mas a data já está prevista. Assim que confirmar, a gente lança lá. Fica de olho na página do Face, tá, Gabriel? A gente vai postar lá. E se você quiser tirar dúvida mais específica do curso, pode mandar aí nos comentários, mas a gente pode se falar depois pelo WhatsApp, pelo Messenger aqui também. Fica à vontade, tá? A gente está à disposição para tirar dúvida. Respondeu, Thiago? Boa. Deixa eu aproveitar então e falar um pouquinho do Graham. Essas coisas que eu falei para vocês de fluxo de caixa descontado e tal, elas são bem usadas, múltiplo também é bem usado, fluxo de dividendo. Esses modelos, eles têm muita projeção, né? Eu estou projetando que ele vai crescer tanto e etc. Estou projetando uma perpetuidade.
você está colocando muito valor em coisas que estão no futuro que você tem muita incerteza. Se você varia, por exemplo, a taxa de crescimento na perpetuidade de uma empresa, você muda de 5% para 6%, por exemplo, talvez você mude em 15% o valor da ação que você vai achar. Por volta de 35% a 40% do valor da ação que você acha é devido a esse valor de perpetuidade. Então você tem um modelo que é sensível à perpetuidade e ele é sensível aos parâmetros que você está projetando. Ele é sensível à taxa que você determinou como o retorno que você quer ter como acionista. Então você está botando muito valor em coisas incertas. No Value Investing, a galera está olhando uma empresa no investimento bem mais de longo prazo em geral. Você compra a ação para realmente querer ser sócio dela e você quer saber se ela é uma empresa sólida, se ela gera receita, se o fluxo de caixa dela é estável ou não, se ela tem bom relacionamento com os clientes e se ela consegue manter o mercado, se ela tem capacidade de repassar preço, se ela tem uma taxa de inovação de produto que é boa, se o management aloca bem capital. Você vai fazer todas essas análises qualitativas e depois você vai ter que se apoiar em um modelo de valuation para definir qual que é um valor justo, um preço justo para a ação. Esse negócio começou com o Graham, com o Benjamin Graham, década de 20, 30, sei lá. E o Graham ele tem dois conceitos importantes no livro dele, que o pessoal mais lê, que é o Intelligent Investor, o investidor inteligente. E tem um outro que ele tem lá que chama Security Analysis também. Ele foi o primeiro cara que começou a sistematizar essa coisa. Antes era uma ciência não muito documentada, era meio no feeling, assim. Ele começou a estudar mais sistematicamente essas coisas. E ele fala o seguinte, primeira coisa, como tem muita incerteza, eu quero ter uma margem de segurança. Então, se eu tiver errado nas minhas projeções, eu mesmo assim não perco dinheiro. Então tem uma margem de segurança. O Warren Buffett brinca, que é comprar R$1 por 50 centavos. Eu quero achar situações em que eu consiga comprar R$1 por 50 centavos. Porque se eu tiver errado e valer 80, pelo menos eu não me ferrei. E a segunda coisa que ele fala lá é manutenção de capital. Então não perca dinheiro. Tenha uma margem de segurança, não perca dinheiro. E ele diferencia o que é especulado e o que é investir, no conceito dele. Então ele fala, especulação é quando você está comprando e vendendo, tentando ganhar dinheiro no curto prazo com alguma coisa. Investimento é quando você faz um estudo aprofundado a respeito do ativo que está por trás daquele produto financeiro que você está comprando, para você fazer um investimento baseado em fatos, dados, etc. Então o Graham começou com essa brincadeira. Mas ele ainda era muito quant, ele ficava olhando taxa dos bonds americanos, etc. Aí veio mais pra frente um cara chamado Philip Fisher, e o Fisher começou a olhar muito para a empresa, principalmente focado em empresa, muito para a empresa. Como é que o management toma decisão, essas pessoas alocam capital bem ou não, eles investem bem e o retorno sobre o investimento de capital é bom ou não é bom, como é que essa empresa está alocada dentro do setor dela, ela consegue ter inovação de produto ou os produtos estão ficando obsoletos? Existe uma ameaça muito grande de um concorrente lá e substituir o produto ou não? Começou a fazer uma análise bem mais quali da empresa. E ele fala, o Fisher falava, se for bom eu compro a qualquer preço. Então, era um cara falando, preciso de margem de segurança, não ter perda de capital, e ainda era meio quant. E veio um outro cara mega quali, que é o Philip Fisher, e falou, cara, que se foda, se a empresa for boa, desculpa, falei palavrão, eu vou falar palavrão várias vezes, desculpa você, se você é menor de idade, tampa o ouvido na hora que eu fizer isso. Ele falou, foda-se, o preço, se for bom, eu compro. E aí veio um cara chamado Warren Buffett, junto com o sócio dele, que é o Charlie Munger, e eles meio combinaram as duas ideias. E eles falaram, a gente vai olhar muito profundamente as empresas, que é um conceito que veio do Philip Fisher, mas a gente quer ter margem de segurança, a gente quer ter manutenção de capital e a gente vai olhar para o preço para comprar em momentos que façam sentido, etc. Depois desse desenvolvimento, um monte de outros caras de Value Investing que apareceram no meio do caminho. Tem um cara que está vivo ainda também, que é um chamado Bruce Greenwald. O Bruce Greenwald é professor na Universidade de Columbia, e ele é um cara que gosta muito de Value Investing. Tem muito cara que é portfólio manager de fundo que viaja para os Estados Unidos para fazer os cursos do Bruce Greenwald lá. Então
Então a galera vai para os Estados Unidos, para a Colômbia, para fazer curso desse cara. Ele escreveu 2 livros bem legais. Um deles chama Competition Demystified. O Competition Demystified, vou postar o link aí. Competition Demystified. E esse livro do Competition Demystified, ele fala muito sobre análise quali. Então, ele pega uma das forças de Porter, que é competição que é rivalidade com competidores e ameaças de competidores, e ele começa a ir muito fundo nessa ideia. Então ele faz uma super análise lá de como é que você vê se uma empresa tem uma vantagem competitiva, se ela consegue proteger essa vantagem competitiva, ou se ela está no mercado em que a competição é aberta e ela vai sofrer com a entrada de novos concorrentes. Tem um monte de exemplo da Intel, tem exemplo da Microsoft, tem exemplo da Dell, tem um monte de exemplo ao longo do Walmart, tem um monte de exemplo ao longo do livro em que ele tenta mostrar essas situações. Uma análise bem quali do Competition Demystified. Aqui, achei o link, vou postar aí na live. Nossa, um puta de um link gigante, cara. Vai ficar feio, mas beleza. E aí depois ele escreveu um outro livro, o Bruce Greenwald. Eu cliquei no negócio sem querer aqui. E aí ele escreveu outro que chama Value Investing From Graham to Buffett and Beyond. Esse aqui. E aí nesse livro aqui ele pega mais pesado no valuation. Tá? Ele pega mais pesado. Deixa eu postar esse link aqui também. Aí tem um pouco de coisa mais técnica, outra mais quali, então você consegue entender a historinha de empresa, etc. Esse segundo, que link feio, depois eu vou apagar isso aí e botar um link melhor. Mas ele fala bastante da parte de valuation. Então, como é que ele faz o estudo? Primeiro ele faz uma mega análise quali, que todo mundo que é value investor faz, e depois ele divide o modelo que ele chama de Graham-Dodgham. Sei lá como é que é o... Deve estar escrito em algum lugar fácil aqui para eu ver. Acho que até está no prefácio do bagulho. Cadê? Não está bem na cara aqui, não lembro não. Enfim, do Graham. Aí o que ele faz? Ele fala, olha galera, vocês aí que estão usando a teoria moderna do portfólio, vocês estão projetando o fluxo de caixa dessa empresa para o futuro. E vocês estão atribuindo um mega valor numa parada que é incerta, que está lá na puta que pariu daqui a 10 anos. Tem muita estimativa, muito erro aí. Além disso, vocês estão pagando antecipadamente por um crescimento que vocês estão projetando para essa empresa. A gente faz diferente no Value Invest. A gente vai dividir o valuation em 3 partes. E cada uma dessas partes eu tenho um nível de certeza mais alto. A primeira parte é o valor dos ativos. Então ele pega o balanço patrimonial da empresa e ele vai olhar os ativos e ele vai fazendo ajustes nos valores desses ativos para tentar ter uma estimativa de quanto vale aquilo. Então, por exemplo, caixa equivalente em caixa, que é grana. Grana é um investimento de curto prazo sem risco. Cara, esses daí, ele deixa intocado. Dinheiro é dinheiro. Beleza. Estoque. Estoque também é de curto prazo, só vai fazer um ajuste para ajustar o estoque ao quanto ele custaria para repor hoje. Beleza. Imobilizado. Valor de liquidação do imobilizado. Ou seja, se eu tentar vender essa empresa agora, quanto eu consigo extrair de valor desse ativo? Ou o valor de recuperabilidade dele, quanto você consegue gerar de fluxo de caixa com ele num período lá. Então você vai ver qual que é o mais adequado. Goodwill, que é o ágio lá, ou a sinergia. Ou você elimina aquele goodwill, que normalmente ele vai pegar e eliminar o goodwill, e ele vai tentar reconstruir um goodwill falando, olha, existe um ativo intangível aqui que é um goodwill, ou um patente, ou uma marca, ou alguma coisa, que se algum concorrente tentar refazer para competir com essa empresa pau a pau, ela vai ter que gastar um monte em ou pesquisa e desenvolvimento para desenvolver uma patente, ela vai ter que gastar pra caramba para desenvolver canal de venda com cliente, ele vai ter que gastar pra caramba para desenvolver
marketing, branding e etc. Daí ele pega, sei lá, 4 ou 5 anos de gastos em marketing, pesquisa e desenvolvimento, etc, etc. Ele fala, para alguém conseguir vir competir com essa empresa, o cara vai ter que gastar no mínimo isso para construir esse intangível. Então você tem lá no balanço, você fala, eu tenho dinheiro, eu tenho estoque, eu tenho conta a receber de cliente, eu tenho mobilizado que eu vou ajustar um pouquinho, eu tenho um ágil que eu vou ajustar um pouquinho e eu tenho um intangível de marca, de patente, de canal de distribuição, relacionamento com o cliente que eu desenvolvi, etc. E que foi desenvolvido com os gastos ou despesas operacionais que eu tive lá. Marketing, vendas, time de vendas, etc. Desenvolver canal e tal. Beleza. Essa porção eu tenho uma certeza legal. Eu estou avaliando o ativo dele, que ele tem mesmo e que ele consegue recuperar o dinheiro vendendo. Eu estou avaliando quanto ele gastou para construir esse intangível nos últimos tempos e que no mínimo alguém vai ter que gastar isso daí para vir competir com essa empresa. Essa é a primeira parte. A segunda parte é você pagar pelo que ele chama de earnings power, que é a capacidade dessa empresa de gerar lucro. Aí como é que você faz isso? Você projeta o fluxo de caixa dela até o infinito com 0 de crescimento. 0. Se ele continuar do que ele é hoje até o infinito igual, quanto seria o valor presente disso? Então projeta lá 0 de crescimento, traz a valor presente usando a taxa de desconto lá que você vai definir como sendo o quanto você quer ter de retorno como acionista, etc. Quanto dá essa parada? Se esse valor do earnings power for maior do que o valor dos ativos, isso só faz sentido se a empresa tiver uma vantagem competitiva que ela consegue proteger. Ou seja, não é fácil para qualquer outra empresa vir e tomar mercado dela. Ela consegue proteger o mercado, como por exemplo a Intel, Cara, a Intel tem 90% do mercado de microprocessadores desde sempre. E as outras empresas não conseguem tomar mercado dela. Ela tem uma vantagem competitiva que ela consegue proteger. Se alguém tentar tomar mercado dela, ela despeja um monte de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento e consegue desenvolver um produto que fique pau a pau com o outro e recupera o mercado. Então ela tem um tamanho de market share lá, de ocupação do mercado, de tamanho de quanto ela vende, que ela consegue proteger, as pessoas não conseguem tomar esse espaço dela. Mesma coisa a Ambev no Brasil, por exemplo. É a mesma coisa o Walmart em algumas regiões que ele opera. Mesma coisa a Microsoft em sistemas operacionais. Imagina, não dá para trocar o Windows. As empresas usam Windows. Você não consegue escolher não usar o Windows, pelo menos em algum momento da sua vida. Então tem uma vantagem competitiva. Aí você calculou o earnings power. Fluxo de caixa lá, futuro. Trouxe a valor presente sem considerar crescimento. Esse valor é maior do que o valor dos ativos? Só faz sentido se tiver uma vantagem competitiva. Aí você faz a análise quali para ver se tem ou não essa vantagem competitiva. Se não tiver, você confia no valor dos ativos. Se tiver, você fala, tá bom, tem um earnings power aqui, ela consegue manter uma vantagem competitiva e ela consegue cobrar mais caro dos clientes por causa disso, ou ela consegue ter um custo muito menor do que os concorrentes por causa de XYZ, ou ela controla algum canal de venda, algum canal de comunicação, e por isso algum concorrente não consegue tomar o mercado, sei lá, tem algum motivo lá para ter essa vantagem competitiva. Tem uma regulação do governo que impede alguém de fazer a mesma coisa que ela faz. E aí você fala, beleza, eu considero esse valor então, mas com um nível de certeza muito mais baixo. A terceira etapa é você projetar o crescimento. Aí você fala, tudo bem, eu vou fazer agora a projeção com crescimento e vou trazer a valor presente. Essa diferença entre o valor que você encontrou projetando com crescimento e o valor que você encontrou projetando sem o crescimento é o quanto você está pagando pelo crescimento, certo? E aí ele fala, bicho, esse cara é muito incerto, eu vou dar um pênalti nele. Então ao invés de eu considerar ele inteiro, eu vou somar 20% do valor que eu encontrei no valor final da empresa. Então tem um grande valor lá que é dado pelos ativos dela e pelo intangível que ela construiu. Eu tenho um valor que pode existir, que é de earnings power, que é a possibilidade de ela gerar lucro acima do normal, acima do valor de reposição dos ativos, que é o necessário para alguma empresa vir e competir com ela. E ela consegue proteger essa barreira de entrada aí, e por isso ninguém vai conseguir gastar esse tanto dos ativos para tomar o mercado dela. E o terceiro nível é crescimento.
E aí eu dou um pênalti no crescimento, porque ele é muito incerto. E é isso que ele usa para fazer a avaliação das empresas. Eu particularmente acho isso muito legal, mas você vai ver isso em muito poucos lugares. Em geral as pessoas usam a teoria moderna do portfólio, CAPM, para fazer análise com fluxo de caixa descontado, sem levar em consideração essas análises que eu estou falando. A justificativa do Bruce Greenwald para fazer isso é muito legal. Pensa que você está num mercado em que não existe barreira de entrada. Qualquer empresa pode começar a operar naquele mercado. Se alguma empresa começar a ter um lucro muito alto e o retorno sobre o investimento é muito alto, isso vai atrair novas empresas para esse mercado. As pessoas vão querer operar, falar, bicho, está ganhando um monte de dinheiro lá, vou fazer também. E aí começa a ter uma disputa de preço, você tem um concorrente tomando mercado e etc. Quando isso acontece, as margens de lucro de todas as empresas vão começar a cair. E elas vão chegar no máximo, aliás, elas vão cair até o momento em que o retorno que você traz é o quanto te custa trazer dinheiro para fazer investimento. Ou seja, o seu retorno sobre o investimento vai ficar igual ao seu custo do capital. Se o seu retorno sobre o investimento ficar abaixo do seu custo sobre capital, para de ter empresa entrando no mercado, algumas delas vão sair porque elas estão perdendo dinheiro e o mercado se equilibra. Até voltar de novo ao retorno ser igual ao custo do capital. Então o que o Bruce Greenwald fala é o seguinte: se você está numa empresa que está operando num mercado aberto, competitivo, ela não tem uma vantagem competitiva, vai começar a ter entrante no mercado. E esse crescimento que ela vai ter, vai precisar ter investimento em capital fixo, vai precisar ter investimento em capital de giro, etc. Você vai ter que trazer mais dinheiro para a empresa. No limite, você como acionista vai ter uma empresa que está crescendo, mas você vai começar a ser diluído na mesma proporção do crescimento que ela está tendo. Porque cada real que ela traz para dentro reduz a sua participação na empresa e ela vai conseguir causar um crescimento que é igual ao retorno do investimento. Ou seja, o lucro cresce, mas o lucro por ação não. Porque você tem que emitir mais ações para captar mais dinheiro e, no fim das contas, você vai ter uma empresa que gera mais lucro, mas você vai ter um pedaço menor dela. Então ele fala, não faz sentido você pagar por crescimento numa empresa que está no mercado competitivo que não tem uma vantagem competitiva. Porque o custo do capital vai ficar igual ao retorno sobre investimento. Ou o retorno sobre investimento vai cair até o custo do capital. Então esse é um outro jeito de abordar a valuation, que é o do Value Investing. Se alguém quiser aprofundar. Value Investing from Graham to Buffett and beyond. Beleza? Deixa eu ver, tem mais gente que perguntou coisa aqui. Thiago Prado, vocês têm curso online ou somente presencial? Por enquanto só presencial. A gente tem um curso, um mini curso online de Excel, que é um curso que tem 2 horas de duração. Está lá na Udemy. Na nossa página do Facebook, em algum lugar você consegue pegar o link aí, mas eu passo para você. A gente está pensando em desenvolver cursos online para o segundo semestre. Não sei muito bem as datas ainda, mas por enquanto só presencial, exceto esse mini curso aí. Rodrigo Chine Gravines. Falei certo, Rodrigão? Você pode me falar um pouco sobre VAR, por favor? Como é mais ou menos o cálculo e como usa, por exemplo? Ah, eu sei porque você quer saber isso, porque o Léo me contou. É por causa do Safra Top Gestor, né, meninão? O que é o VAR? Eu precisaria desenhar um pouco para explicar um pouco melhor, tá? Mas o VAR é o seguinte, é uma sigla para Value at Risk, ou seja, o valor que está sob risco num portfólio. É uma medida de perda num cenário extremo, tá? Como é que você calcula isso? Tem algumas metodologias. Uma metodologia é o VAR histórico, que a gente chama. Você tem uma carteira de ativos, então imagina que eu tenho 10 ações. E eu tenho um tanto de dinheiro alocado em cada uma dessas 10 ações. Aí no VAR histórico, eu pego o histórico de preço dessas ações para um momento no passado, vamos falar que é 2 anos e meio, vamos supor. E você calcula os retornos que você teria tido com essa ação se você tivesse comprado ela há 2 anos e meio atrás. Pode ser retorno diário, pode ser retorno mensal. Normalmente a gente faz janela de 21 dias,
que é mais ou menos uma aproximação para um retorno mensal em dias úteis. Tá? Você fala, qual que é o retorno em 21 dias dessa ação? Aí joga essa janelinha 1 para cima, o retorno em 21 dias. Mais um. Faz isso durante 2 anos e meio. Aí você vai ter os retornos em janelas de 21 dias, dia a dia, para as 10 ações. Aí você vê o quanto você tem investido em cada ação. E vê o quanto de ganho ou perda você teria tido no portfólio combinado, dia a dia, caso você tivesse aquela mesma alocação de ações que você tem hoje. Tenho 10 mil reais na ação A, ela subiu 1%. Então eu vou ganhar, sei lá, 100 reais, acho que é isso, né? Eu tenho 10 mil reais na ação B, ela caiu 0,5%, vou perder 50 reais. E aí você vai calculando isso e somando dia a dia quanto daria no portfólio. Isso vai gerar para você uma distribuição de retorno do portfólio nesses últimos 2 anos e meio. Então vai ter algum dia lá que você perdeu, sei lá, 150 mil reais, vai ter algum dia que você ganhou 230 mil reais e no meio vai ter uma distribuição assim. A média é próximo de onde você vai ter o maior número de cenários. Conforme você vai chegando nas caudas, que são cenários extremos, tanto de perda quanto de ganho, a probabilidade daquilo acontecer é menor. E aí no VAR você fala, olha, eu quero um VAR com 95% de confiança. Você quer que 95% das vezes você tenha uma perda que seja menor do que essa que você vai calcular com o VAR. Então você pega nessa distribuição de probabilidade, o valor onde tem 5% de probabilidade acumulada na cauda lá, no extremo, faz um corte. De forma que na cauda fique 5% dos cenários. Esse valor desse corte é o VAR 5%. Aí você fala, olha, num cenário extremo com 95% de certeza, essa é a minha perda máxima. Ou seja, só vai ter 5% dos cenários em que eu vou ter uma situação pior do que essa. Então é uma medida de risco lá de quanto você vai perder, ou poderia perder. Tem como você fazer a mesma coisa sem ser histórico, daí você faz um negócio chamado VAR paramétrico. Você fala que essa distribuição de retorno é uma curva normal. E aí a curva normal tem uma relação entre a média, o desvio padrão e as probabilidades acumuladas embaixo da curva. E aí tem uma fórmula que você consegue usar. Então, por exemplo, para um VAR de 95%, se eu não me engano, você pega a média menos 1,65 vezes o desvio padrão. Que é esse 1,65 vezes é uma variável que a gente chama de variável Z, que normaliza a curva normal. Você fala que a média é 1, desvio padrão, blá. E aí você consegue, a média é 0, desvio padrão 1. Aí com essa conta, você consegue chegar no valor do VAR. Então a média é menos 1,65 vezes o desvio padrão. Se não me engano, é esse que é o valor percentual que você vai ter de perda. Aí você multiplica isso pelo valor do portfólio, vai ter o valor financeiro do VAR. É medida de risco e usa um monte de probabilidade. Espero ter falado alguma coisa que deu para entender. Se eu tiver ainda aí, por favor, me avise. Júlia. Existe um misticismo em torno dos temas relacionados à economia. Seria interessante que vocês divulgassem essas lives amplamente. Pois são extremamente importantes. Muito obrigado. Fico muito feliz, Júlia, desse feedback. Obrigado mesmo. Eu juro pra você que a gente está fazendo um grande esforço para divulgar isso. Se você puder ajudar a gente, compartilhando com quem você acha que pode ser legal, pode fazer sentido, ou marca um pouco antes da live ali para assistir, pode ser bem legal. Mas a gente está deixando as lives gravadas, a gente vai começar a patrocinar algumas delas, vai tentar levar algumas lives para o nosso canal do Facebook, do YouTube, que é um canal que tem bastante tráfego também, e fazer uns picadinhos, que nem a gente fez com algumas coisas do Face, para ter vídeos de 1 minuto em que a gente passa algum conceito legal. A gente vai tentar fazer um movimento desse, mas divulgar as coisas é bem difícil. Se você conseguir e puder e quiser ajudar a gente, vai ser bem legal. Obrigado pelo feedback, fico muito feliz. E também fico feliz que deu para entender. Rodrigão aí. O Léo estava na aula hoje, eu expliquei. Eu não sei se ele anotou em algum lugar, no caderno lá e tal, mas o Léo me viu explicando isso e desenhando uma lousa. Talvez
se você conversar com ele, ele consiga ajudar você aí, vocês chegam numa resposta melhor do que vocês estão precisando fazer. Certo? Você que falou para ele perguntar? Não, eu joguei no documento, eu acho que ele não viu ainda. Ah, tá bom. Entendi. Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, só para recapitular aí, se você está usando um fluxo de caixa descontado, o que você vai fazer? Você vai projetar, usando contabilidade, as coisas para o futuro, juntando isso com uma análise qualitativa para você dar bons inputs de como você está projetando as coisas. Você vai calcular uma taxa de desconto ou taxa de retorno adequada usando alguns modelos de Corporate Finance e você vai trazer o valor presente usando matemática financeira. Às vezes o pessoal pergunta para a gente, mas vocês falam de valuation no curso? A partir do momento que eu comecei a te ensinar matemática financeira, contabilidade e Corporate Finance, estou te ensinando a fazer valuation. Aí a gente chega e dá uma introdução nos modelos, porque para você entrar em mais profundidade nos modelos, precisa de mais tempo. Tá? Talvez mais um curso de umas 64 horas. Tem um monte de complicação que aparece. Você não tem um número, você não consegue calcular qual que é investimento de crescimento, investimento de manutenção. Você vai ter ajuste de plano de pensão, ajuste de subsidiária no exterior. Tem um monte de coisa que causa complicação. Estimativa de capital de giro. Aí precisa de um pouco mais de tempo. Mas toda a base para você entender o conceito do valuation e conseguir se desenvolver nisso, matemática financeira, contabilidade, corporate finance. Se você estiver tinindo nisso, o valuation sai muito mais fácil. Beleza? Então eu queria explicar um pouco de como é o processo, pra você entender o passo a passo. E ali tem um vídeo de contabilidade. Lá no canal do YouTube tem mais algumas outras coisas sobre, por exemplo, como é que calcula retorno de investimento. Tem umas outras coisas lá, de repente ajuda um pouquinho você, mas dá um passo para trás aí, não vai direto no valuation não, você querer aprender valuation direto é que nem você fazer uma aula de redação sem saber ler e escrever, tá? Então vai com calma, aprende a base para você fazer direitinho a outra parte. Se a gente puder ajudar, estamos aí live toda semana, vou insistir até a gente conseguir fazer esse negócio pegar. Ajuda a gente a divulgar, por favor. Marca os amigos no canal, curte aí embaixo, clica no sininho e vai tirando dúvida aí, a gente está sempre à disposição. Beleza? Valeu!